câncer tem cura e hoje começando uma live especial. Vocês pediram para mim sobre a questão do açúcar e do câncer. Eu estou olhando para baixo porque hoje em especial é a primeira live que eu faço pelo Instagram e pelo Facebook ao vivo. Então é uma nova área, né? Uma nova oportunidade para que as pessoas possam se interagir comigo, conversar, que a gente possa aprender juntos, trocar informações, trocar ideias. Esse assunto é extremamente interessante. Muitas pessoas me perguntam a todo momento: e aí, Alexandre, isso causa câncer, não causa? Como é que eu faço agora? Bom dia, meu querido. Como é que você está, Gilmar? Seja muito bem-vindo. E aí a gente consegue, a partir disso, começar a desenvolver novos caminhos e novas ideias para que nós possamos transformar a sua vida, transformar o seu dia a dia e tentar transformar a ciência em algo útil, em algo fácil e não algo distante das pessoas. Muitas vezes eu vejo as pessoas utilizando a ciência como uma prisão e não como liberdade, que eu entendo que é um dos caminhos. E falando em liberdade, eu tinha prometido sobre essa famosa planta que é da África Ocidental. Eu comprei ela e ela tem uma fruta muito especial que não é adoçante e que traz uma característica importante para as pessoas que desejam se livrar do açúcar, que não querem comer açúcar, independente se a pesquisa científica está apontando que vai trazer benefício ou malefício. Como dizem, né? E eu uso bastante, o princípio da precaução é o mais interessante. Se a gente tem dúvida se a ciência ela aponta um caminho, mas a gente não sabe se é o melhor, eu trouxe a famosa fruta do milagre, né? Ela não cura o câncer, ela não tem esse objetivo, né? Quem dera se pudesse fazer isso, mas ela traz um papel especial para as pessoas que desejam eliminar o açúcar. E eu trouxe outra companheira aqui comigo, que é uma xícara, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre o consumo de fruta. Ah, pode comer fruta? Não pode, mas fruta tem açúcar, o que eu faço? A Pri, minha querida esposa, sempre está aqui, daqui a pouquinho ela vai deixar o nome da live para que a gente possa fixar. No momento que as pessoas forem entrando, elas já vão saber do assunto que nós estamos falando. Bom dia, Cecília, como é que você está? Tudo bem? Esse assunto é muito gostoso de falar, né? Se a gente fala de açúcar, uma substância doce, e para falar dessa questão do doce eu vou trazer um pouquinho da minha história de infância. Quando eu era moleque, né, era muito novinho, tinha menos de 12 anos, eu tinha o defeito grave de colocar muito açúcar no leite. Eu tomava leite todo dia de manhã e eu pegava acho que 2 ou 3 colheres de sopa e lotava aquele leite com açúcar. Eu acho que até seriam mais que 3. E por que eu digo isso? Porque quando eu diluía essa substância, ela ficava com aquele açúcar saturado no fundo. Então ficava um pouquinho do açúcar saturado ali no fundo, e isso é extremamente indesejável para a saúde. Mesmo eu sendo uma pessoa com um peso saudável, o açúcar em excesso, primeiramente, ele já aumenta o triglicérides do seu sangue, é o primeiro passo. Segundo, você tem uma descarga grande de insulina e a tendência é você acumular gordura. Mesmo eu não tendo tendência de acumular gordura, os triglicérides aumentam e outras situações podem ocorrer. E para que você possa conhecer o que é o açúcar, né? Que a gente sempre fala açúcar, 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 muitas vezes a pessoa ela não tem dimensão do que seria esse açúcar. Açúcar poderia ser a sacarose, ou glicose, ou frutose, ou maltodestrina. Todos esses nomes a gente classifica como açúcar. É um carboidrato simples, seria a maneira mais técnica, né, de descrever para vocês. As frutas têm bastante açúcar, mas tem uma combinação especial que eu vou falar das frutas daqui a pouquinho. E a gente tem no mercado diferentes produtos, seja o açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar cristal, e eu vou diferenciar eles porque no fundo a gente está falando da mesma substância que se chama sacarose. Nutricionalmente, o que vai mudar
do açúcar mascavo para o açúcar refinado é um pouquinho da composição de minerais, como cálcio, fósforo e outras substâncias. Quantidades muito pequenas que de maneira alguma vão atender à sua necessidade nutricional, mas existem diferenças nutricionais muito pequenas. Então, como é que seria? O açúcar mascavo é aquela substância que ela é mais escura, ela está mais próxima da cana e ela tem uma coloração mais escura, tem um pouquinho mais de minerais. Nada interessante para a sua saúde. Quanto mais você processa esse açúcar, você refina, você vai tornando ele mais claro. Então, por exemplo, eu tenho um açúcar mascavo, depois em seguida eu tenho um açúcar demerara, que é um pouquinho mais claro, depois eu tenho um açúcar cristal, que é um pouquinho mais claro, e o açúcar refinado. Todos eles vão ter sacarose, vão ter o açúcar. A sacarose, para quem não conhece, só por curiosidade, é aquela mistura de frutose e glicose. Eu formo uma molécula chamada sacarose, o famoso açúcar do açucareiro, né? Eu estava pensando em saleiro. Saleiro é o sal. O famoso açúcar do açucareiro. E as pessoas, o brasileiro, ele é uma formiguinha. Ele adora açúcar. Eu até trouxe uma lista de alimentos que são ricos em açúcar para que você possa ter noção do quanto de açúcar a gente ingere sem perceber. Por exemplo, se uma pessoa faz um café, o café é tradição no Brasil, as bandeiras de diversas prefeituras e de estados têm o símbolo do café, tem a folha de café, tem um fruto do café. O café tem uma relação cultural, social e econômica grande, e quando a pessoa prepara o café não tem problema para o câncer. Até já comentei isso em outros momentos. Mas se você, por exemplo, prepara 1 litro de água para fazer o seu café e coloca 4 colheres de sopa de açúcar para fazer esse café, se você tomasse 250 ml de café no dia ou só no café da manhã, você já consumiria 1 colher de sopa de açúcar. Eu tenho como sugestão, e aí eu já vou trazer o spoiler para você, de que as pesquisas elas não conseguem definir se o açúcar faz crescer o câncer ou se não faz crescer o câncer. A gente não tem prova científica de que comendo açúcar você vai ter câncer. Esse é um ponto. O segundo é, poxa, mas quanto que eu vou consumir? Como é que eu posso fazer sem prejudicar minha saúde? Eu tenho percebido e tenho lido que até 1 colher de sopa de açúcar não seria prejudicial para você e nem mesmo para diabéticos e para outras pessoas. Só que quando você pega os alimentos do café da manhã ou do dia a dia do brasileiro, existe muito açúcar na própria composição desses produtos. Então, por exemplo, vou pensar no café da manhã. Uma xícara desse café, uma xícara aqui, ó, até trouxe ela para deixar de exemplo, 250 ml, 200 ml, se você colocar 4 colheres de sopa de açúcar para 1 litro, você já teria 1 colher de sopa, ou seja, a sua cota de açúcar acabou no dia. Já acabou, não tem o que pôr mais, porque o excesso vai ser prejudicial para você. Vai ajudar a aumentar o triglicérides e vai ajudar você também a aumentar o peso, que não é legal no câncer. Lembrando que pessoas que estão acima do peso com câncer, a gordura do seu corpo ajuda a promover metástase e o crescimento desse tumor. Lembra disso. Gordura em excesso em paciente com câncer ajuda a promover metástase e crescimento do tumor. Cuidado com o peso que você tem depois do diagnóstico do câncer. A gente precisa controlar esse peso. E se eu penso em 1 colher de sopa de açúcar, não vai tornar ninguém obeso, não vai tornar ninguém com excesso de peso. A quantidade de calorias é muito pequena. Quando eu falo, por exemplo, do bolo, bolinho simples, a pessoa vai fazer um bolo simples em casa, usa de novo 1 xícara de açúcar para fazer esse bolo. 1 xícara de açúcar tem mais ou menos 200 gramas. Se eu pego esse bolo simples e corto em 10 fatias, 1 fatia já vai ter praticamente essa colher de sopa. Então, ou seja, se ele tomou o café, que tem 1 colher de sopa, comeu o bolo simples, que tem mais 1 colher de sopa, ele já está tomando 1 colher de sopa a mais, que não é necessário para o corpo dele. Se ele embala também e consome, por exemplo,
vamos colocar aqui o refrigerante, né? Não é um alimento comum no café da manhã, mas eu quero citar ele para vocês, porque durante o dia algumas pessoas consomem. Uma lata de refrigerante já tem mais do que uma colher de sopa de açúcar. Então, ou seja, essa quantidade ela já ultrapassa aquilo que seria considerado natural, considerado aceitável para alguém saudável e muito mais para alguém que esteja com câncer. Então, o ponto principal é quantas colheres de açúcar existe no produto que você está consumindo agora. Esse é um ponto interessante. Eu não proíbo paciente algum de consumir o açúcar e até mesmo não proíbo outras substâncias. Eu procuro trazer informação para que você tome a melhor decisão, para que você saiba aquilo que é mais interessante para a sua saúde. E falando de interessante para a saúde, quando a gente fala, por exemplo, de achocolatado, que é muito comum as pessoas colocarem no leite no café da manhã. Se você coloca uma colher de sopa de achocolatado, você já atingiu o limite de açúcar que você vai consumir no dia. Então, você percebe que muitas vezes a pessoa pode não adicionar açúcar, mas indiretamente os alimentos que ela consome já tem muito açúcar, e isso é prejudicial, isso é perigoso para a saúde. Então, esse ponto acho que é legal ele ser abordado para que você tenha noção de como é que o açúcar invisível está presente na sua vida e muitas vezes você não percebe. Se a gente fala, por exemplo, das nossas queridas frutas, que são alimentos sensacionais para a saúde, a Organização Mundial da Saúde sugere o consumo de frutas, a American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração, American Heart Association, a Associação Americana do Coração também recomenda. Eu tenho órgãos internacionais vinculados ao câncer sugerindo o consumo de frutas e a fruta é saudável, a fruta é nutritiva. A gente não tem pacientes hoje no consultório que estão obesos porque comeram fruta ou que desenvolveram câncer porque comeram fruta. Não existe pesquisa demonstrando essa relação. Mas, Alexander, como é que fica a questão de, por exemplo, se eu tenho o consumo de fruta, como é que eu vou consumir? Quanto de fruta, né? Tem fruta que tem mais glicemia, outra tem menos glicemia. De maneira geral, eu sempre trago como sugestão didática uma xícara. Se você pega uma xícara com fruta picada, isso representa uma porção de fruta. Se você consome 3 xícaras por dia de frutas picadas, você consumiu uma porção saudável, uma porção interessante. Por exemplo, isso é interessante quando a gente fala de frutas grandes ou muito pequenas. Porque quando você fala de, por exemplo, maçã, é uma fruta, uma porção. Pera, uma porção. Banana, uma porção. De forma didática, né? Você já tem essa ideia. Poxa, então eu consumi as 3 frutas, já consumi a porção de fruta do dia. Porém, se você consome uma melancia, como é que você faz? Cortei uma fatia grande, pequena. Esse grande e pequena varia de região para região e de família para família. Mas se você pegasse uma melancia, picasse ela e colocasse dentro dessa xícara, você teria uma porção. Se você pegasse um melão, picasse ele e colocasse dentro dessa xícara, você teria uma porção. Se você pegasse uma fruta pequena, por exemplo, como a uva, uma xícara cheia de uva, até um nível dela, né, a gente sempre fala, é uma porção, não importa qual tipo de uva. Se você pega acerola, também é a mesma coisa. Se você pega morango, é a mesma coisa. Então eu gosto muito da xícara porque ela traz uma oportunidade de você conseguir. Eu estou mudando aqui porque às vezes a xícara tampa meu rosto no Facebook, mas aqui no Instagram não. A xícara ela traz a oportunidade de você consumir frutas de tamanhos diferentes na porção adequada, naquela porção que vai ser nutritiva, que vai ser saudável para a sua saúde. Alexander, mas a fruta tem açúcar? Ela tem, mas nessa quantidade que eu sugeri para vocês, ela não vai trazer problema para a saúde. Além de não trazer problema para a saúde, olha que interessante, ela tem uma característica que ela tem fibra. Muitas vezes nas tabelas de composição de alimentos, você vê carboidrato, mas o carboidrato ele pode ser dividido entre fibra e açúcar. E aí, indiretamente, você acha que toda aquela porção de carboidrato é açúcar, mas não é. Aquela porção
é de fibra que está presente no alimento. E aquela fibra tem qual papel na fruta? Retardar a absorção do açúcar, atrapalhar a absorção do açúcar, fazer com que ele seja absorvido ao longo do dia e não de uma vez só quando está presente no refrigerante, está presente no açúcar mascavo, açúcar demerara, ou está presente no achocolatado que você coloca, ou no bolo. Até a Pri, que é a minha querida esposa, falou assim que a maioria das receitas coloca 2 xícaras de açúcar para fazer a receita. Eu coloquei uma porção até light, né, uma porção menor, e mesmo sendo light, mesmo sendo menor, já uma fatia do bolo, cortando esse bolo em 10, eu já teria uma porção, uma colher de sopa de açúcar. E falando do light também, o que a gente deve ter que tomar cuidado é com o famoso açúcar light. Eu não sei se vocês já viram essa questão do açúcar, que lançou há um bom tempo já, não é novidade, o açúcar light. E o que é o açúcar light? É açúcar com adoçante. Você acaba consumindo menos porque ele deixa mais doce. Só que você está adicionando uma substância que nenhuma célula do seu organismo precisa. Não existe até hoje nenhuma pesquisa mostrando que se você consumir o adoçante, a sua célula vai ser mais saudável. Pelo contrário, a gente tem cada vez mais estudos demonstrando que o consumo de adoçante ele não traz benefícios para a sua saúde, e alguns estudos até apontam a questão do câncer. Eu não entro nesse terrorismo e nessa questão do câncer com adoçante, mas eu também não estimulo o consumo. Eu prefiro que a pessoa ela retire o adoçante, na pior hipótese use o açúcar, e na melhor hipótese ela comece a pensar no amargo ou na miraculina, que é essa planta aqui da África Ocidental, que daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês, eu vou comentar com vocês, que ela é bem interessante. Então, olha que bacana. Outras questões aqui, ó. Estou recebendo algumas perguntas, deixa eu ver. Tem uma senhora diabética que disse que só pode comer 3 uvinhas porque contém muito açúcar. Achei um absurdo 3 uvinhas. É muito baixo mesmo, né, Cecília? Porque se a gente pega 3 xícaras por dia, a gente não descontrola o diabetes da pessoa. Provavelmente, se ela toma insulina, o ideal seria verificar o que está acontecendo com a situação da saúde dela e no consumo de outras frutas que controlem a glicemia. Eu sempre tenho como recomendação retirar o medo da proteína e da gordura, porque se, por exemplo, uma pessoa consome só 3 uvinhas no dia e a glicemia está alta, talvez a ingestão de farináceos e pães esteja extremamente alta. Por isso que ela só pode comer 3 uvinhas. Talvez o caminho fosse para ela reduzir os farináceos, reduzir a ingestão de carboidratos, para que ela pudesse comer mais fruta, que é a base para que ela tenha saúde. Mas é importante verificar direitinho o que está acontecendo. Eu comia meia dúzia de banana por dia, a Cecília está comentando aqui comigo. E aí a gente vai avaliar cada pessoa, Cecília. Às vezes eu tenho situações que eu prefiro que um paciente coma 6 dúzias de banana que ele consuma uma colher de sopa de açúcar. Né? Eu preciso equilibrar. Lembrando que o açúcar frutose que está na fruta, ele é muito mais doce do que o açúcar da cana e muito mais doce do que a glicose. Então, é questão de ver o equilíbrio da alimentação. O light, né, ele tem, a Pri trazendo aqui as lembranças para minha fala, tem redução de 25% do açúcar, mas aí usa adoçante, como é que você falou, né? A gente tem a ideia sempre de light, que é um produto com 25% menos calorias, seja o açúcar, seja um chocolatado, ou seja outro produto, até pães eles fazem isso, só que indiretamente eles substituem por outras substâncias. Por exemplo, o chocolate light, a gente vai entrar na Páscoa, ele coloca mais gordura, e a pior gordura que tem é a gordura trans. Aí não adianta. Você tira a roupa de um santo para vestir outro, não resolve nada na saúde dessa pessoa. Tomando um pouquinho da minha água aqui para dar exemplo e para ficar com a voz mais bonita. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que passou. Eu acredito que não, senão a Pri ia falar aqui para mim. Então, olha que interessante. Eu estou falando com vocês sobre
a ingestão do açúcar, falei da questão do light, falei do açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar refinado ou cristal, e também as pessoas perguntam sobre o açúcar orgânico. Ah, mas se eu comer o açúcar orgânico normal, eu lembro de um paciente uma vez que falou para mim, não, se eu estou consumindo bastante açúcar agora, e é diabético e tinha câncer. O câncer, eu não lembro se ele estava com câncer ou tinha sido curado do câncer. Mas ele falou assim, eu estou com diabetes e estou comendo açúcar aqui à vontade, porque esse açúcar é bom porque açúcar é orgânico. Só lembrando uma coisa, açúcar orgânico, açúcar tradicional, continua sendo açúcar. Ele não deixa de aumentar a sua glicemia, ele não deixa de fazer com que o seu pâncreas trabalhe a mais produzindo insulina. Não muda essa relação química. O que muda é que no alimento orgânico você não tem a presença de agrotóxico, que é um passo importante que eu já tenho comentado aqui no meu conteúdo. Um dos agrotóxicos muito utilizados na cana é o glifosato, que talvez esteja associado ao crescimento do câncer e talvez seja um dos pontos preocupantes em relação ao consumo de açúcar, mas existem diversos outros agrotóxicos no açúcar da cana e no açúcar mascavo orgânico, ou demerara orgânico, ou cristal orgânico não tem. Mas mesmo ele não tendo, açúcar em excesso não é saudável, não é indicado para a saúde. Faz você aumentar a gordura da mesma maneira e faz aumentar o triglicérides. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em outra questão. É legal variar as frutas, pois comer só a quantidade de banana talvez não esteja variando o consumo de frutas e tal. Que foi a observação da Cecília, né? Que ela comia 6 bananas e eu comentei com ela que muitas vezes eu prefiro que ela fique só na fruta do que fique no açúcar. Mas é bem importante a gente frisar o consumo diferente de frutas. Então, como eu tinha falado, comer uma pera, uma maçã e uma banana. Ou seja, frutas diferentes, vitaminas diferentes, sabores diferentes para a sua vida. Seria talvez uma ferramenta, Cecília, que você utilizasse para reduzir o consumo da banana, porque você teria uma variedade de substâncias que iam trazer para você prazer e iam proporcionar o bem-estar. Então esse ponto eu acho que é interessante ser frisado também. A Pri que estava destacando aqui para a gente. A Cecília falou que agora está fazendo isso já também. Acho que isso era o momento passado dela, né? No passado ela fazia isso. Vamos falar agora um pouquinho da miraculina. Quem que é essa planta aqui que eu trouxe especialmente para vocês? Eu não gosto de adoçante, eu acho uma substância ruim, né, para o meu paladar. Não tenho o hábito de consumir açúcar, mas não vou negar que eu sou apaixonado por pudim, seja ele feito pela minha esposa, seja ele feito pela minha mãe ou até mesmo de uma padaria. Mas de padaria acho que faz anos que eu não compro um pudim de padaria. Acho que a última vez que eu comi foi em São Paulo, quando eu fazia minha pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo. Era numa lanchonete que tinha ali debaixo do meu prédio. E eu lembro, acho que eu pedi um pudim, esses pudins de padaria para comer. Isso faz uns 8 anos. Uns 8 anos que eu não peço lá. Da minha família é mais comum, né? Uma vez ou outra eu acabo comendo. E ele tem um açúcar tradicional. Então se você comesse o pudim, você está comendo ali a sua porção de açúcar, no resto do dia não tem mais bônus ou outras substâncias. E se a gente fala de bônus, o que eu quero dizer sobre a questão da miraculina, né? O que eu quero falar para vocês? É o seguinte, essa planta ela tem uma fruta que é chamada de miracle fruit, ou seja, fruta do milagre, e ela atrapalha a sensação do sabor azedo na sua boca. Então, se você pega uma frutinha dela, que é uma frutinha vermelha, depois você dá uma olhadinha na internet, é uma frutinha vermelha, você mastiga a polpa dela, ela é como se fosse a siriguela, né? Ela tem um caroço no meio e ela tem a polpa por fora, ela é vermelhinha, ela vai bloquear as papilas gustativas do ácido, e quando você pega, por exemplo, um limão, e experimenta o limão, ou você pega um maracujá azedo e experimenta esse maracujá azedo, ou outra substância azeda e experimenta, você não vai sentir o sabor azedo dessa substância. Você vai sentir apenas o sabor doce, porque ele bloqueia o ácido. Então as pessoas falam, nossa, que milagre, não parece que eu estou tomando limão,
não parece que eu estou consumindo um maracujá. E também outras pessoas têm a questão de bloquear a sensação do amargo. Então, olha que importante. Imagina se as pessoas começassem a não usar o açúcar, não usar adoçante e tivesse no cafezinho essa frutinha que daqui 3 anos eu acho que ela vai crescer. Algumas pessoas falam que é 1 e eu quero testar aqui com vocês, quero fazer esse teste na frente de vocês. Vamos ver se ela vai produzir frutos. E no momento que você coloca ela na boca, você tem que esperar um pouquinho para que ela possa agir e em seguida você toma um suco de limão ou qualquer outro suco que você vai sentir que ele é totalmente doce. Eu acredito que isso pode ser uma grande alternativa e oportunidade para as pessoas que não conseguem controlar a ingestão de açúcar e conseguem controlar a ingestão do adoçante. É claro que essa fruta é nova, ela já tem alguns anos que tem sido estudada, tem poucos estudos ainda, então se a pessoa consumir uma frutinha no dia, uma fruta no outro, eu não vejo problema. Mas é importante a gente ficar atento a novos estudos para ver quais são os efeitos dela, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Mas a princípio não tem risco você consumir um pouquinho dessa fruta por dia. Quando eu falo do câncer, qual que é a vantagem para você? Primeiro, que você não vai precisar consumir muito açúcar, que é a minha sugestão. Quanto menos açúcar na sua vida, melhor. Até uma colher de sopa, não vejo problema para a sua saúde e os estudos não apontam prejuízo para a saúde nesse sentido. Mas se você está fazendo a químio, está fazendo a rádio, aí o que acontece com o paladar? Fica alterado, ele fica com problema. Muitas vezes a pessoa sente um sabor amargo, sendo que ela não ingeriu nada amargo. Talvez essa planta seja uma alternativa para você. Talvez essa planta possa ser uma oportunidade para que você reduza essa sensação ruim que você tem na boca durante a quimioterapia e por você reduzir essa sensação ruim durante a quimioterapia, você aumente a sua ingestão de alimentos. O que acontece num paciente que tem câncer no sistema digestório? Pâncreas, fígado, vesícula biliar, esôfago, estômago, intestino. Ele acaba perdendo muito peso, é comum isso. E aí ele faz a quimioterapia, ele sente o sabor amargo, o que ele faz? Come menos ainda. Se ele come menos ainda, ele desnutre e é uma situação difícil de reverter. Se eu tenho um aliado, talvez, como a miraculina, que é a fruta do milagre, talvez eu possa ajudar esse paciente a consumir mais substâncias, como é que eu posso dizer, que é nutritiva, né? Ela tem vitaminas e ela mascara essa sensação ruim a ponto de você começar a ter a oportunidade de ganhar peso. Então, é uma nova ferramenta nutricional que a gente tem, natural, não é adoçante, não é o açúcar, que vai ajudar você a consumir mais alimentos e ter mais saúde. Então, essa era a novidade que eu queria trazer para vocês. Tem poucos vídeos divulgando sobre a miraculina, falando desse olhar científico no câncer. A gente vê mais sobre a questão do diabetes, da obesidade, mas no câncer eu acredito que eu esteja fazendo o primeiro vídeo trazendo um pouquinho dessa informação para que você possa ter saúde, para que você possa melhorar um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui no Facebook. Por enquanto não, são comentários, né? Obrigado, que legal, né? As pessoas elogiando. E eu quero muito que você deixe um comentário aqui nessa live, a partir disso, quanto de açúcar você consome no dia, né? Depois que eu falei do achocolatado, eu falei do refrigerante tem mais do que uma colher de açúcar. Quanto de açúcar você consome no dia? Se eu pego sucos, não tem proibição de tomar suco, mas, por exemplo, um copo de suco de laranja tem uma colher de sopa de açúcar. Se você tomasse 2 copos de suco de laranja, você já teria 2, então já não seria interessante para a saúde. Se você tomar um copo de suco de uva, tem uma colher de sopa de açúcar, mas se você toma 2 copos de suco de uva, já seriam 2, já não é interessante. Então, coloca para mim, a partir dessas informações, quantas colheres de sopa de açúcar você consome por dia? Faça as continhas em relação àquilo que eu mostrei, para que a gente tenha uma ideia do que você está fazendo. E a ideia principal do vídeo foi essa. Eu usei
o próprio interesse da minha audiência para trazer esse conteúdo. Quarta-feira, às 6h30 da manhã, a gente vai fazer uma live a pedido de vocês, que é essa questão sensível da prisão de ventre e da diarreia no paciente com câncer. O que você vai fazer? Como é que você pode agir? Quais dicas a gente tem hoje para melhorar a sua saúde intestinal? Então, na quarta que vem, a gente volta com esse assunto a pedido de vocês. Vocês têm me perguntado muito sobre essa questão de diarreia e perguntado muito sobre a prisão de ventre, e eu vou abordar esse assunto. Eu agradeço a sugestão sobre a questão do açúcar, e se tiverem outras sugestões de live, outros temas que vocês julguem pertinentes para o dia a dia de vocês, com dicas que eu vou trazer de forma fácil para você aplicar, fique à vontade para mandar o direct, fique à vontade para mandar um e-mail para mim, tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa. Eu espero que ela possa contribuir mais para a sua saúde, para que você possa cuidar melhor desse tratamento sensível que é o câncer, e nós nos vemos aí nas redes sociais. Combinado? Então, um grande abraço a todos e uma excelente semana. Desejo uma semana abençoada a todos vocês.